13. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Pai amado Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque viemos aqui a esta noite, Pai, nessa igreja, Pai, para poder te adorar, para poder te bendizer, para poder te louvar, Pai. Senhor Deus, e também para receber as tuas revelações. Pai amado Deus, faz comigo igual o Senhor fez com Isaías, põe uma brasa na minha boca, Pai, para que somente as tuas palavras sejam aqui proferidas, Pai, e não as minhas. É o que eu te peço, Pai amado, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Desde o carnaval passado, eu tive um momento de pensar mais ou menos em como a palavra sai, né? E todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de dar uma palavra, eu acabo percebendo que Deus me faz lembrar sempre do meu início. Sempre do meu início. Como é que começou comigo? Como é que foi o início da minha caminhada com Cristo? Foi há 3 anos atrás, e Deus, todas as vezes que eu sou convidado para dar uma palavra, Deus me faz lembrar desse início e das dificuldades, dos questionamentos que eu tive. Um dos meus primeiros questionamentos, Rafa, foi se Deus existia. Eu começava a pensar, será que... Eu tinha uma noção de que algo muito maior do que eu existia, mas eu não tinha o mesmo pensamento, eu não tinha estruturado na minha cabeça que Deus, da forma que eu penso hoje, de que Deus existia. Eu sabia que existia, mas não da forma que eu penso. Então, eu me propus a estudá-lo, me propus a mergulhar nesse universo que é Deus. Estou me afogando hoje, né? É muito gostoso se afogar. Mas os meus questionamentos, eles não pararam por aí. Eu tive questionamentos do tipo: peraí, tá bom, beleza, já estudei, já vi, glória a Deus por aquela varoa ali também. Se não fosse por ela, eu não teria uma vida salva hoje para Jesus. Que isso, Márcio? Desculpa aí, hein? Eu conheci Deus, logo depois eu me deparei com uma pergunta do tipo: será que Deus fala? Porque Deus é muito discrepante de mim. Será que Ele realmente fala? Eu tive que passar pela experiência dele falar comigo para que eu pudesse ter a resposta. E logo depois que eu descobri que Ele existia, que Ele falava, eu tive o seguinte questionamento: Ele também nos revela os seus planos. Ele também revela a nós as coisas dos céus, das maravilhas, dos tesouros escondidos dele. Não foi uma trajetória fácil, não foram perguntas facilmente respondidas. Mas eu entendi uma coisa: existe um processo para que a revelação aconteça. Existe um processo. E muitas das coisas que a gente não vive da revelação hoje vem pelo fato de não conhecer o Senhor. Não existe a possibilidade de eu querer a revelação de Deus sem conhecer o Deus da revelação. Você entende isso? O que muita gente hoje
vive é atrás de uma revelação. Às vezes, não, eu quero só o sobrenatural. Eu quero chegar no culto e que o fogo venha, desça, consuma, e que aquela palavra venha arrebentando o meu coração. Mas calma aí. Você está queimando etapas. Não tem como você ter a revelação de Deus sem você conhecer o emitente dela. Vamos para o texto. O texto ele fala o seguinte, no versículo 13, ele fala que Jesus está perguntando para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí eles falam: João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Ele também diz aqui Elias. Só que entenda que o povo não tinha o conhecimento de quem era o Deus. Eles viam as revelações, eles viam as maravilhas, eles viam os milagres acontecendo, mas eles não sabiam quem era a pessoa que o estava fazendo. Olha que louco. Aí quando ele pergunta para todos os discípulos, né? Pedro é o discípulo. Mas eu me amarro em Pedro, né? Não sei vocês. Mas ele pergunta: e vós? Eu tenho que ler. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E essa frase, eu não sei vocês, mas eu não consigo ler esta frase sem fazer um exercício de raciocínio com um cara extremamente eloquente, um cara extremamente esbravejante. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem como você falar isso de uma maneira amargurada. Não tem, velho. E aí vem: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Por que ele recebeu a revelação e o povo não? Ou por que só ele recebeu a revelação dentre todos os que ali estavam, que a pergunta foi feita? A gente vai entrar num tema que é: qual a intensidade de cristianismo que a gente vive hoje? Que cristão sou eu? Porque muita gente deixa de viver a revelação pelo fato de ser um cristão medíocre. Você sabe o que é cristão? Rafael já disse isso aqui. Falou, Rafael? Sabe o que é cristão? As palavras do líder: cristão é o mini Cristo. É aquele cara que segue os passos de Cristo. Se Cristo pisou com o pé direito, depois com o esquerdo, depois foi para trás, parceiro, esse é o passinho que você vai dar. É o pé direito, o pé esquerdo, pé para trás. Mas o que muita gente hoje vive é uma mediocridade. A gente tem aqui um jejum que acontece uma vez por mês. E é um jejum que acontece durante, uma vez por mês, 12 horas em um dia. Que na verdade, vou te falar, para mim, nem é sacrifício assim. A única coisa que eu faço no jejum é não tomar café da manhã. O meu corpo já acostumou. Para mim não é esforço. Mas ainda assim, tem gente que passa por isso e acha que está fazendo o maior dos esforços possíveis. Entenda que para você ser cristão não é algo que você se auto-intitula, não é autodeclaração, do jeito que eu já vi muitas pessoas na mídia, muitas pessoas dentro da igreja que são convencidas e não convertidas. Entenda que isso não é autodeclaração. Ser cristão é difícil. Ser cristão é você ser consumido, é você renunciar, é você chegar e falar o seguinte: olha só, peraí, Cristo faria isso? Não. Então isso não é para mim. Isso aqui também não. Cara, esquece. Porque ser cristão e continuar fazendo tudo que você faz,
Desculpa, você está perdendo seu tempo, você está esquentando o banco da igreja. Ser cristão é muito mais do que isso. E eu pude ver aqui que Pedro entendeu isso. Aqui ele diz também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda uma coisa, o que muita gente pensa, eu estava até conversando isso hoje de tarde, isso não estava estipulado para eu falar, mas muita gente pensa que a pedra que a igreja está edificada é Pedro. Pedro não é a pedra fundamental que está edificando a igreja, é Cristo Jesus. Pedro teve um entendimento pela intimidade que ele tinha com Deus. Essa intimidade gerou a revelação, porque o subtema é benefício da intimidade com Deus. Eu acho que devia estar um pouco ao contrário. Se você tem o benefício da intimidade com Deus, aí sim, é que a revelação está um pouquinho ali escondido, mas é o principal. Se não foi Pedro, íntimo com Deus, andando nas mesmas pisaduras que o mesmo, ele jamais alcançaria essa revelação. Pedro não se fez de sábio. Às vezes, muitas vezes, glória a Deus também pela sua vida, a sua palavra do sábio foi muito completiva para cá. Porque muitas pessoas, elas se acham sábias, e por esse fato acabam deixando de ter o seu coração preenchido com as coisas de Deus. A sabedoria é boa, o conhecimento é legal. Eu não estou estipulando aqui que você não deva buscar o conhecimento, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O pastor Manuel, qual é a faculdade dele? Quantos mestrados o pastor Manuel tem? Ele tem, sei lá, ele é formado na Yale, Massachusetts, Harvard. Aí se eu perguntar para você, aqui está uma mesa, se vocês pudessem ter um momento para trocar uma ideia com o nosso pastor e com o teólogo mais sinistro da faculdade mais sinistra do mundo inteiro, com quem você trocaria ideia? Eu trocaria com o pastor, não pelo fato de ser meu pastor, mas pelo fato de ser um homem de revelação, porque a palavra de conhecimento é muito superficial em relação à palavra de sabedoria. Você entende isso? A palavra de sabedoria é para aqueles que são extraordinários e não medíocres. A mediocridade é aquele que é medido pela média. O médio não consegue ver o extraordinário, só consegue ver o ordinário. O extraordinário é para quem é além disso. Vamos lá. Mateus, no mesmo livro. Mateus 13, versículo 10. Mateus 13, versículo 10 vai falar o seguinte, ó. Então aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Aí pula para o versículo 16, ele diz o seguinte, ó: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Vem cá. Você entende? Essa parábola aqui, na verdade a explicação dessa parábola do semeador, ela é autoexplicativa. Ela está explicando uma coisa que já deveria ser óbvia na própria parábola.
Você entende o seguinte? O que tem muita gente aí se debruçando para conseguir conhecimento, tem muita gente aí fazendo inúmeras coisas, só que o que às vezes faltava para essa pessoa era ajoelhar. O que às vezes falta para essa pessoa é orar 10 minutos, que seja, por dia. Pedro não objetivava a revelação naquele momento. Ele só reconheceu que Cristo é o Filho do Deus vivo. Às vezes, a soberba do teu coração está fazendo com que você deixe de viver o sobrenatural de Deus. Entenda isso. Sem você ter essa compreensão de Deus, você não vai conseguir alcançar uma revelação. Isso é pesado. Deus falou, eu falei, Senhor, é isso mesmo que é para falar, Pai? Ele falou, meu filho. Tá bom. A gente pode complementar com mais um versículo. Mateus 11, versículo 25, vai falar o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Se a tua resposta foi sentar aqui e conversar com o pastor, cara, tá de parabéns, é isso mesmo. Não é a tua faculdade que diz o nível de intimidade que você tem com Deus. Não é o quanto você sabe da Bíblia. Não é o quanto... Porque é o seguinte, a letra mata, tá? Quem vivifica é o Espírito. Você está em consonância com esse Espírito? Porque é o seguinte, se eu chegar e falar o seguinte, olha só, meu irmão, isso, está onde na Bíblia? Mateus 20, versículo 10... a linha B, sei lá o que. Parceiro, você pode saber muito, você pode ser muito sinistro, ter uma memória abençoada, parceiro, e ainda assim não ser abençoado. E ainda assim não ter aquele óleo da unção, não ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ai meu Deus do céu, o Espírito Santo ele vai te dar essa revelação. É através do Espírito Santo que vai te dar a revelação. Abre para mim aí, 1 Coríntios 2, se eu não me engano. 1 Coríntios 2, versículo 9, vai falar o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Repare, as profundezas de Deus. Se você não está em consonância com o Espírito Santo de Deus, esquece a revelação. Está vendo esses pilares aqui? Gratidão, obediência, oração, humildade, santidade, fé, amor. Isso tudo aqui faz com que você crie um laço com o Espírito Santo. Renega a tua carne, o teu espírito vai sobressair. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais intimidade você tem com o mesmo, quanto mais relacionamento você tem com o Pai, é impossível Deus não revelar qualquer coisa a você. Ele quer nos revelar. O Pai não quer manter segredo de nós. Ele quer revelar. Mas às vezes a gente está querendo coisas impossíveis. Eu quero entrar na piscina, mas eu não quero me molhar. Tipo o Kiko, o Chaves. Não tem como. Eu quero a revelação, mas eu não quero orar. Eu quero a revelação, mas eu não quero vir pro jejum. Eu quero a revelação, mas eu não quero ir evangelizar. Rapaz, eu acho que não tem como não. Rafa, se tiver, depois você... Vou jogar para você. Amém? Amém.
Essa hora vai bem. Posso pedir para vocês abrirem a Bíblia em Daniel? Daniel, capítulo 2. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Que lindo, velho. Coisa mais linda. Depois de receber uma tremenda revelação de Deus, uma revelação que garantiu a sua própria vida e a vida de outros irmãos e mágicos. Depois disso, o que ele fez? Glorificou o nome do Senhor. O que você faz quando você recebe uma revelação de Deus? Quando você vem aqui na frente, tem aquele momento da oração da semana, ou algum outro momento de algum outro culto, e quando você recebe a bênção, o que você faz depois? Você persiste? Você cria raízes? Ou você veio aqui somente para buscar a bênção e não o abençoador? O pastor fala isso. O pastor é sensacional isso. Mas eu entendo o seguinte: Daniel aqui, a gente vai ver, se a gente continuasse lendo, que ele se torna governador. Ele objetivou ser governador? Ele objetivou estar, olha só, eu vou orar aqui porque eu quero ser governador. Não. O que acontece depois da intimidade com Deus é consequência dessa intimidade. Às vezes, olha só, tudo pode estar ruim para você. Caraca, olha só, meu Deus, estou tendo um maior problema dentro de casa, está me faltando dinheiro, cara, eu estou para ser demitido do meu trabalho, meu tempo está acabando ali, cara, eu não sei como vai ser no mês que vem. Não sei como é que vai ser no mês que vem. Daniel também não sabia, só que ele tinha uma certeza. Ele confiava no Deus da revelação. Porque, olha que interessante, quando o rei Nabucodonosor, ele queria matar todo mundo porque ninguém tinha a revelação para dar, Daniel falou assim: ô rei, deixa eu te falar uma parada. Ô rei, segura porque o meu Deus tem revelação para dar para mim, porque eu sou íntimo dele. O meu Deus tem revelação, e alguém só pode afirmar tal coisa se conhece o Deus da revelação. Você sabe que é o seguinte, olha só, eu não sei se eu vou estar empregado amanhã, mas se eu creio no meu Deus, eu sei que vou. Isso é difícil de praticar, por isso que eu falei no início que ser cristão é difícil, cara. Ser cristão é você acreditar em algo que a grandiosa maioria da população não acredita, porque só tem visão natural. Ser cristão é diferente. Você que é cristão, parceiro, sinta-se privilegiado, porque você enxerga mais do que outras pessoas. Às vezes vão te querer botar em lugares, tipo assim, não, rapaz, eu não sei o que esse cara tem. Ele pode até não sacar de Excel, esse cara pode até não ter a faculdade e tal, não pode ter após, pode não ter o curso tal. Rapaz, mas esse cara manda bem. Esse cara tem alguma coisa. É que a gente não pode falar assim: rapaz, é o Espírito Santo, velho. A gente não pode falar isso para ele, pro chefe. Mas todo mundo sabe. Aqui, pelo menos. Que louco. Eu queria encerrar, já chegar, na verdade, para o final. Ô Senhor, Isaías, é a última vez que eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia hoje. Isaías, capítulo 6.
Deixa eu ver qual é o versículo. Esse aqui, versículo 5. Isaías, capítulo 6, versículo 5, vai dizer o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma informação da revelação. Toda revelação dada por Deus, ela vem acompanhada, ela tem um apenso, ela tem um anexo. Esse anexo é algo sobre você mesmo. Nesse momento aqui, Isaías entendeu o seguinte: caraca, olha só, ele teve uma visão, está mais acima, depois você lê. Ele teve uma visão, ele viu querubins voando, ele viu um trono, ele teve uma visão, uma revelação ali de uma visão. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: ai de mim. Ao mesmo tempo que ele viu que ele teve essa visão, ele teve a revelação da pequenez dele, em referência ao Pai. Ele falou assim: meu Deus do céu, como eu sou pequeno, como eu sou minúsculo. Senhor, não, para, não consigo, não pode ser eu. Muitas vezes a revelação de Deus que você vai buscar, porque crente sem revelação não é crente. Na verdade, cristão sem revelação não é cristão. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser religioso, pode ser teólogo. Agora, cristão sem revelação, para mim não faz sentido. Se você se dispõe a vir aqui, se dispõe a congregar, se dispõe a fazer parte, a abdicar de toda a tua vida, e você se põe na condição de mendigo, não faz sentido para mim. Se eu estou proposto a estudar para uma prova, para algum concurso, rapaz, eu vou cair dentro. Fala assim, ou eu estudo tudo, ou eu deixo para lá. Não tem como ficar em cima do muro e servir a dois deuses. Voltando para cá, perdeu o foco. Então, quem disse isso foi o Luciano Subirá. Ele falou o seguinte: é impossível que você tenha uma revelação das coisas de Deus e Deus não revele algo de você. Aconteceu com Isaías, aconteceu com Pedro. Logo em seguida, Deus falou para ele: eu alicerçarei a igreja nesta rocha. Deus quer nos revelar as coisas dele. E o que você vai fazer com a revelação, o Espírito Santo vai te ajudar, da mesma forma que ele dá a revelação também. O Espírito Santo está assim, ó: ei, eu estou aqui, fala comigo. Poxa, eu estou querendo tanto relacionamento contigo, eu estou querendo tanto. Eu sou o ajudador, lembra? Eu sou o ajudador que Cristo enviou quando subiu aos céus. Eu acho que se eu pudesse deixar uma palavra, eu deixaria que, como a juventude, nós somos fortes. Deus nos escolheu por esta razão. E nós podemos dar, eu acho, mais do que nós estamos dando atualmente. Se você hoje não vem ao jejum por seus inúmeros motivos, repense no que, por exemplo, caramba, olha só, tá muito frio, ou minha cama é muito gostosa, cara, para ir, sei lá, sábado de manhã. Isso é cristão? Eu queria deixar uma autoanálise, uma reflexão acerca do mini Cristo que nós estamos sendo.
É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus possa abençoar a todos nós nesta noite. Amém.